Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional e exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy1x. Com esse cupom aqui você te dá bônus em dobro no seu depósito. O link está na descrição do vídeo, basta você acessar pelo nosso link. Acessou, faz o seu download, na hora de realizar o depósito, realize com o nosso cupom promocional para você resgatar bônus em dobro. Aproveite os jogos da Premier League nesse final de ano, tem Chelsea, Crystal Palace, Everton e Manchester City. Aproveite tudo com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, vamos lá. É muito comum, é rotineiro, quando a gente vai falar quando a gente está falando sobre o mercado da bola, quando a gente está falando sobre contratação, quando o Flamengo apresenta um atleta, enfim, é comum a cada, 10 comentários, quase 4 comentários, 3 comentários, acaba falando sobre os jogadores da base do Flamengo, né? Obviamente, o torcedor do Flamengo ele tem muito essa perspectiva, né? Dos jogadores da base, do Flamengo dar minutos para esses jogadores da base, colocar jogadores da base para jogar, utilizar jogadores da base, não precisa contratar, utiliza, é muito comum. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas questões que passam pelo aspecto financeiro do Flamengo e aí acaba sendo um assunto que passa muito pela linha, né, financeiro e também pela linha esportiva. Inclusive, isso acaba trazendo o assunto atual do Flamengo, né, que é ali um possível... O Flamengo vai tentar ali, oferece o Mateuzinho para tentar diminuir o valor ali do Léo Ortiz, para você pagar a diferença. Cara, eu te digo com toda certeza, há 3 anos, quiçá há 2 anos, seria inimaginável o Flamengo inserir o Mateuzinho numa possível troca para tentar dar uma diferença para contratar um outro jogador. Então, enfim, vamos falar sobre isso. Tem o caso do Luiz Henrique, que o Flamengo formalizou uma proposta para o Bet. Ela é oficial, de fato tem uma disputa ali entre Flamengo e Fluminense. Por mais que o Bet já tenha alinhado que quer vender o atleta, mas o Flamengo, ele deu uma proposta de empréstimo e aí o Fluminense está correndo ali atrás. Talvez, se o Flamengo não tivesse correndo atrás do Luiz Henrique, o Fluminense meio que estava... Mas o Fluminense está com... A verdade é essa. Está com medo de perder o atleta para o Flamengo e existe essa possibilidade. Então todos esses assuntos acabam passando sempre, aí vai. Por exemplo, Luiz Henrique, o garoto da base, etc. Vamos passar e falar bastante sobre isso. Financeiro e esportivo. A gente vai passar... tá tudo entrelaçado nesse assunto. Primeiro, galera, quando a gente fala sobre o jogador da base do Flamengo, e aqui... Vamos falar a verdade sobre contexto, vamos falar sobre o roteiro do Flamengo, sobre o que é o Flamengo. Não é aquilo que você quer, é o que é, porque aí a gente consegue formalizar melhor. Questão seguinte, o Flamengo, qual é o adversário do Flamengo? Quando algum outro torcedor de algum outro rival vem aqui brincar com você e tal, fala assim, eu sou o seu rival, eu sou o seu adversário no Campeonato Brasileiro. Você pode falar pra ele, não, você é dos, mas você não é o principal. O principal adversário do Flamengo na temporada se chama tempo. O Flamengo tem o tempo como o seu principal adversário. O Flamengo ele se preparou financeiramente, ele vem se preparando financeiramente e esportivamente ele conseguiu um resultado muito rápido, que foi naqueles 6 meses do último semestre de 2019. O Flamengo não havia se preparado ali para vencer, mas financeiramente ele vinha se preparado e esportivamente ele montou e já veio o resultado. Então, a partir daquele momento, a partir daquele semestre, ele não tem mais o tempo ao seu favor. Por quê? Ele precisa sempre repetir o que ele já fez. Se ele já fez, se ele já conquistou, como é que agora precisa construir para conquistar o que ele já fez sem construir? Então vamos continuar conquistando dessa forma. O Flamengo interiorizou essa ideia, então ele precisa do resultado imediato. Resultado imediato, qual é o primeiro obstáculo? Tempo. Tem momentos que você vai precisar trabalhar para conseguir vencer. O Flamengo ele precisa desse imediatismo do resultado. Isso, inclusive, é comprovado, eu não estou inventando nada, porque a cada tantos meses o Flamengo demite um técnico. Tem a média de 6 meses para demitir um técnico e esse ano acabou sendo ali excepcional, tivemos 3 técnicos. Por quê? A necessidade de corrigir, de consertar, de alinhar, sem pudor e o constrangimento pelo que não está conseguindo fazer, vai me demite, manda multa, aquilo tudo. Tempo, é sempre o tempo. Qual é o principal aliado de jogadores jovens? O principal aliado de um jogador jovem se chama tempo. Então já tem aí, um contraste e já um atrito. Se o meu maior inimigo e o meu maior adversário é o maior aliado daquele grupo ou daqueles jogadores, aqueles jogadores não me servem. É exatamente isso. Se o tempo favorece a eles, mas o tempo não me favorece, eles não me servem. Ou eles vão me servir para um outro propósito. Pois bem, inclusive isso já foi falado com treinadores anteriores e isso é fato.
O Flamengo precisa de jogador pronto. Pode ser que você tenha jogadores mais talentosos ali, mas eles não são mais prontos do que estão chegando ou dos que estão aqui. Por que eu preciso da prontidão? Porque a prontidão pode me dar um resultado imediato. Ali eu vou ter que trabalhar pro amanhã. Esse amanhã para mim não me interessa, porque talvez eu nem chegue lá, eu preciso do agora. Luiz Henrique, por exemplo. E aí por isso que eu digo, tem esse paralelo muito do financeiro e do... Vou trazer alguns números para vocês aqui, e do esportivo. Luiz Henrique. Pode ser que algum jogador do Flamengo tenha mais qualidade técnica, tem mais recurso de jogo do que o Luiz Henrique? Pode ser, nada impede. Apesar do Luiz Henrique ser muito jovem, no iniciozinho ali no Bet foi muito bem e tal, mas pode ser? Pode ser. Dá pra debater isso? Dá pra se debater. Dá pra debater que tem alguém na base do Flamengo, algum jogador que praticamente não joga, que está mais preparado que o Luiz Henrique? Não, não dá pra debater, porque é um fato. Ninguém que tá ali, na base, que tá ali, né, não recebe minutos, está mais preparado que um atleta que vai passando por experiências profissionais e experiências pessoais fora, vai jogando no Bet, titular, aí agora tá fora, mas ele tá mais preparado, isso é um fato. Então qual é o pensamento do Flamengo? Quem tá mais preparado, entra. Eu preciso de alguém que esteja preparado agora. E outra condição, que esses caras, esses garotos, eles não têm culpa. É o seguinte, pelo Flamengo precisar de sempre quem está pronto, a margem de erro, ela sempre fica pequena. E a gente temos que convir. É uma realidade, galera. O garoto, quando chega, ele vai errar. Por ele não estar pronto. E quando ele errar, você está no mecanismo de quê? De margem pequena. Vai expor essa situação. E aí a gente começa a entrar também sobre o aspecto financeiro, que a gente vai falar de prospecção na base. Por mais incrível que possa parecer, mas essa é a realidade do futebol. Tem jogador que quanto menos ele joga, e mais jovem ele for, mais ele vai valer. Se esse jogador que vem com uma prospecção de base muito boa, uma imagem que ele passou muito positiva, ele entra para um time profissional e ele começa a errar ali, o valor dele vai caindo. Se ele não jogar, o valor dele se mantém pela prospecção que ele tem na base. Então, se você coloca um jogador que não está preparado, agora a gente entra de Mateuzinho, ele vai se desvalorizando e você vai perdendo o valor de mercado. Mateuzinho. Se você chega pro Flamengo e fala assim, Flamengo, eu quero contratar um zagueiro, um bom zagueiro, talvez o melhor zagueiro ali que você tem para contratar tal, ele tem 28 anos, você inclui o Mateuzinho, mas o dinheiro, o Flamengo vai falar não. Por quê? O Mateuzinho vem com uma prospecção de base muito positiva, no início ali dessa transição, então ele tem um valor do mercado perfeito, beleza, ele tem um valor do mercado interessante. Só que, durante esses 3 anos que passaram, ele teve 6 técnicos, foi atuando mal pra caramba, não consegue se adaptar, vai tendo uma irregularidade enorme. O Flamengo vê como um ativo para se trocar, porque vê que o atleta perde uma valorização. E aí vamos lá, no cenário atual, por mais que o torcedor do Flamengo goste, queira e ache interessante o Flamengo ter jogadores da base no seu elenco profissional, vocês acham que a estrutura de futebol do Flamengo, ela comporta o jogador da base para ele render bem e se valorizar? Com uma mudança metodológica a cada 6 meses? Com aquela necessidade de comprovar resultado o tempo inteiro, porque para sobrevivência, inclusive, do próprio treinador, então não é o modelo ideal. Ah, mas o João Gomes conseguiu. Ok, o João Gomes, se vocês enxergarem dentro desse ciclo aí do Flamengo dos últimos anos, ele passa a ser uma exceção. De um jogador que joga numa posição que ele consegue, inclusive com a sua questão de vitalidade, ser muito importante para aquele time, se adapta muito bem, ganha personalidade, tem muito pulmão, corre, foi potencializado a uma dinâmica de um jogo num determinado momento e ele foi amadurecendo e conseguiu. Jogadores mais à frente, jogadores que estão ali para entregar Gatorade, que vai ficar no banco para medalhão, e quando entrar, ele vai jogar mal, ele vai atuar mal, ele vai performar mal, com isso vai gerar uma pressão, ele não vai se valorizar. Então nessa roda que o Flamengo tem, é o seguinte, fica muito claro qual é o movimento aqui do Flamengo. Esse aqui é a lista, né, com os clubes que mais faturam no mercado da bola desde 2013. Então a gente já está falando aí por cerca de 10 anos. O Flamengo hoje ele é o primeiro clube brasileiro. Ele ultrapassou inclusive o Santos. Ele é o 55º a nível mundial. 288 milhões de euros. Nós estamos falando de euros. Essa matéria é muito recente também, ó. Com 8 vendas, Flamengo bate recorde de receita com Garotos do Ninho em 2023. E aí tem de tudo. Tem o João Gomes, que se estabilizou, que foi uma peça muito importante. Tem o Matheus França, que entra ali, aí não entra. Joga um pouquinho, não joga, muito novo, tem ainda uma prospecção de base muito viva ainda, muito viva a prospecção de base de um atleta como esse. Tem Lázaro, que é a mesma condição, e tem Mateuzão, também tem Mateuzão.
A gente via nitidamente que quando entrava, a discrepância técnica ela é enorme, a gente vê que não está nem um pouco preparado, mas ainda está trabalhando com a prospecção de base. Se o Mateusão vai ganhando mais minutos no profissional, vai jogando dentro daquele contexto, que aí passa também pela condição técnica do atleta e pelo enredo que o Flamengo propõe a esses jogadores, vai se desvalorizando. E aqui tem também essa, ó. O Flamengo arrecada quase 1 bilhão com vendas de joias da base desde 2019. A temporada de 2023 já é recorde de arrecadação com as promessas do Ninho, e são mais de 243 milhões só neste ano. Então, dentro dessa conjuntura que o Flamengo acaba criando, vai costurando, onde ele precisa de um jogador pronto para dar o resultado, e a grande maioria desses atletas, naturalmente, eles não estão prontos, você vai trabalhando com a prospecção de base, eles são super valorizados, você vende e você vai contratando jogadores teoricamente, em aspas, prontos. Com isso, o Flamengo se aproxima mais do que ele quer, que é o resultado imediato. Agora, se o Flamengo tivesse uma metodologia já muito bem, estabelecida, um treinador que vai trabalhando junto, vamos pegar, por exemplo, a base do Palmeiras, por exemplo, fica muito mais fácil. É o Abel Ferreira, você sabe qual é a ideia do Abel Ferreira, você vai fazendo esse período da transição do atleta dentro daquele modelo, dentro daquela margem com a qual ele trabalha, também obviamente precisa do resultado, mas as coisas são mais estabilizadas. No Flamengo, a cada 6 meses um jogador fica com um técnico, e para eles é extremamente instável. Fica muito instável e corrobora ainda mais com essa necessidade do imediatismo desse resultado do Flamengo, por isso que vai provocando essa enorme bola de neve, onde, se vocês olharem hoje o time do Flamengo, não tem nenhum jogador ali praticamente da base que tenha essa aposta, dessa confiança. Vitor Hugo ainda muito vai passando por desconfiança. O Matheus Gonçalves foi emprestado e, na minha opinião, foi corretíssimo o empréstimo do Matheus Gonçalves para tentar ganhar minutos ali. E o Flamengo, para a temporada 2024, vai apostando em mais contratações e esses jogadores vai se tornando ali uma moeda também para o Flamengo fazer esse giro desse balanço financeiro, como a gente mostrou aqui. Beleza, galera? Eu acho que fica um bom resumo sobre o que é, como o Flamengo vê e como esses garotos estão inseridos dentro aí do futebol, do departamento de futebol do Flamengo. Um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abraço a todos, tchau, tchau.